Olá, que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, mais um programa, Palavras que Edificam, da Igreja Nação de Deus. Eu sou o Bispo Renato. Estou aqui para trazer uma palavra poderosa para o seu coração. E no momento de luta, no momento de problemas, seja ele qual for, nada melhor do que ouvir uma palavra de fé. É ou não é verdade? Nada melhor do que ouvir uma palavra que venha nos trazer esperança. E eu quero trazer uma palavra para você que está em 1 Samuel. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir. 1 Samuel, capítulo 17, que diz assim, no versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi então responde a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão, eu o matava e tomava da boca dele o cordeiro e saía após ele e feria-o. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Bom, meu amigo, minha amiga, todo mundo já conhece essa história, né? De Davi que vence o gigante, né? O Golias. E a história é muito interessante que Davi, ele foi chamado por Deus, foi ungido por Deus na casa de Jessé, do seu pai, né? Pelo profeta Samuel. E Davi então, depois disso, houve uma grande guerra em Israel e os filisteus afrontavam o povo de Israel nas trincheiras, e a Bíblia diz que nenhum do povo de Israel, nenhuma pessoa do povo de Israel tomavam posição para ir contra esse gigante. Todos se prostraram, inclusive o rei Saul, né? Inclusive o rei Saul. E Davi, então, ouvindo tudo isso, ouvindo que aquele gigante afrontava o povo de Israel, que desmerecia o exército do povo de Deus, Davi, então, ele se revolta contra isso. E Davi, ele parte para a batalha, ele parte para a luta, ele parte para brigar com aquele gigante. E Davi, chegando até lá, ou melhor, antes de chegar até lá, Davi tinha comentado: poxa, quem é esse gigante aí, incircunciso, esse filisteu que afronta o exército de Deus vivo? E Davi ficou indignado que ninguém do povo de Israel tomava uma posição de enfrentar esse gigante. E Davi então ficou muito chateado com isso e disse: não, eu vou até lá e vou enfrentar esse gigante. Com isso se levantou várias pessoas contra ele, né? Os próprios da sua casa se levantaram contra Davi, as pessoas se levantaram contra Davi, dizer que Davi queria se mostrar, né? Porque quando a pessoa usa fé, quando ela não aceita, as outras que estão do lado, que não estão na mesma fé, dizem: você quer aparecer, você quer ser melhor do que os outros, você acha que você tem fé mais do que os outros, que você é melhor do que os outros, que Deus vai te ouvir e não vai ouvir a gente. Geralmente é assim, é ou não é verdade? Quando você usa a sua fé, você atinge até pessoas que estão do seu lado, né? E pessoas que se diz cristã, que já está anos na igreja, né? Que tem curso de teologia, que é formado, que isso, que aquilo. Essas pessoas geralmente elas se posicionam ao contrário. Quando você usa uma fé bíblica, que é a fé de não aceitar
os problemas que se levantam contra a sua vida, aí sempre se levanta pessoas para tentar dizer para você que você quer ser mais do que os outros, quer se mostrar, que você acha que é melhor do que os outros, que a sua fé é melhor, né? Que você quer saber mais do que os outros. Geralmente é assim, eu sei que eu já passei por isso, passo por isso quando eu determino a minha fé. Muita gente fala, não é bem assim não, você quer ser mais do que os outros. Eu não quero ser mais do que ninguém. Cada um vive a sua vida, até porque não é através da vida de alguém que eu vou mudar a minha vida, ou não é por causa da minha vida que alguém vai mudar a vida dela. Não, é pela fé, né? Então, Davi sofreu isso, Davi sofreu esse problema. Quando Davi falou, não, eu não aceito que esse gigante ele venha afrontar o exército de Deus vivo, eu não aceito isso. E Davi se posicionou. Davi tomou uma posição com isso, se levantou, né? Algumas pessoas, os seus irmãos se levantaram contra ele, e vendo que Davi não esmorecia, porque Davi disse, não, eu vou até lá, e que se dane se você vai se levantar, se você já aceita ou não aceita, mas eu vou até lá e vou enfrentar esse gigante, esse incircunciso, que se levantou contra o exército de Deus. Sendo que o povo vendo que não podia parar Davi, os irmãos de Davi vendo que não podia parar ele, porque a pessoa quando está na fé, ninguém para ela. Ela vai para a morte, mas não desiste de lutar. É ou não é verdade? Lembra de Daniel, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Davi quando enfrentou, Elias quando enfrentou os profetas de Baal, né? Então, até o próprio Davi agora enfrentando o gigante. E aí o que eles fizeram? Pegaram o Davi e falou, poxa, a gente tem que parar esse cara. O diabo ele sempre vai tentar fazer alguma coisa para parar a pessoa, para que ela não continue usando a fé, porque o diabo sabe que se a pessoa ela continuar usando a fé, ela vai vencer, porque tudo é possível ao que crê. Então não tem como o diabo, o inferno, o espírito maligno parar uma pessoa na fé. Não tem como, não tem enfermidade que pare ele, não tem problemas financeiros, problemas familiares, não tem nada que pare uma pessoa que está na fé. Mas Satanás, ele tenta de tudo. Bom, ele tentou ali com os soldados, não conseguiu, tentou com os irmãos de Davi, não conseguiu, levaram Davi para o rei Saul. Olha, eu tô rindo, porque é engraçado, né? Tem gente que é assim, tenta parar a pessoa, não, olha, tu não vai conseguir, pensa direitinho, depois tu pode se arrepender, tenta de tudo para parar uma pessoa, de tudo. O diabo levanta pai, levanta irmão, levanta mãe, levanta tio, tia, avó, amigos, amigas, olha, levanta todo mundo para tentar parar uma pessoa na fé. Só que Davi estava muito determinado, Davi estava focado no que ele queria. Então Davi, o que ele fez? Ele não deu ouvido. E as pessoas vendo que Davi não dava ouvido, né, ao que eles pediam, aos seus irmãos, e continuava na caminhada da fé, eles falaram, bom, então vamos tentar fazer uma coisa, vamos tentar com o rei agora, porque, poxa, ninguém pode desobedecer o rei, né? Desobedecer o rei, ele pode ser decretado a morte. Então vamos levar até o rei. Aí foram até o rei, levar Davi até o rei. E chegando lá, Davi, então, ele diz para o rei o seguinte, ó rei, acalma o teu coração e também não atormente o povo e nem põe medo no coração do povo, porque eu vou lá e vou vencer esse gigante. Aí o rei, né, Saul, já com medo porque estava prostrado ali, disse para Davi o seguinte, contra o filisteu não poderás ir pelejar, ou lutar, né? Com ele, pois tu és ainda moço. Aí, olha só, o diabo primeiro disse para Davi que Davi queria se mostrar, queria ser mais do que os outros. Eu vou usar aqui o meu jeito de falar, né? Queria ser mais do que os outros, né? Que achava que a fé dele era maior, que Deus responde ele, mas não responde ninguém. Então, o que acontece? Quando o rei Saul falou com Davi, né? Que, desculpe aí eu falar dessa forma, mas é o meu entendimento, que ele foi usado não por Deus, porque Deus não usou Saul ali, para dizer para Davi, ó, você é moço, você não vai vencer, você não vai conseguir, não foi Deus. Porque Deus diz, vá, não temas, eu sou contigo.
crê somente, tu verás a glória de Deus. Deus sempre empurra. Fala, pode ir que eu sou contigo. E quem tem Deus, né, com ele, não tem nada que possa impedi-lo de vencer. E aí, nós podemos ver que o rei Saul, né, não conseguindo parar, Satanás não conseguindo parar Davi, o que ele faz? Ele chega para o rei e diz, diz para Davi que ele é moço, que ele é muito moço, que esse gigante, ele já é um guerreiro, já é um veterano em guerra, que tem todas as malícias de guerra e que você não pode contra ele. Então você vê que Satanás primeiro tentou dizer para Davi, tá certo? Que ele queria se mostrar, que ele queria ser mais do que os outros. Aqui ele já diz, tenta já botar no coração de Davi o medo. Você não vai conseguir, pensa bem, depois você pode se arrepender, esse cara é grande, esse cara é isso. Já viu? Sempre mostrando o problema já existe. Independente de qualquer coisa, o problema já existe. Eu tenho que vencer esse problema e só posso vencer através da fé. Aí Davi, então, ele não dá ouvido a essas falácias. Isso é muito importante para uma pessoa vencer na caminhada da fé. Não dar ouvido, sabe, para as palavras negativas, dar ouvido ao medo, né, a ansiedade, a dúvida, a timidez. Não dá ouvido a essas coisas. Seguir em frente. Segue em frente. Segue em frente. Davi seguiu em frente. Aí, quando Davi então toma posição e vai, aí o rei diz para ele o seguinte. O diabo sempre tenta, meu amigo, minha amiga. Preste bem atenção que isso deve estar acontecendo na sua vida. Então Deus está te orientando como você vai vencer esse obstáculo para alcançar o milagre que tanto você almeja. Aí Saul diz para Davi o seguinte: Davi, vem cá. Tá bom, já que você vai, então eu vou te fazer um favor. Eu vou te dar a minha armadura, o meu capacete, vou te dar o meu escudo, a minha espada, eu vou te dar para você ir. Aí Davi, querendo ali, entre aspas, agradar ao rei, não desfazendo do rei, Davi veste as armaduras do rei, pega o capacete, pega a espada, pega o escudo, só que Davi não anda. Davi não consegue andar, a Bíblia diz que Davi não conseguia andar. Você pode ler aí em Samuel capítulo 17, Davi não conseguia andar. Quando uma pessoa tenta andar com as pernas dos outros, com a visão dos outros, ela não sai do lugar. Você tem que ter a sua visão. Davi tinha a visão dele. Davi tinha os projetos dele. Davi tinha o caminho dele. Quando Saul tentou botar na vida de Davi o que ele achava, que isso é outro problema, que acontece muito. Às vezes a pessoa determina fazer uma coisa, ou abrir sua empresa, ou fazer um curso, ou está determinado em fazer alguma coisa, ou até mesmo aceitar Jesus, de ir para a igreja aceitar Jesus. Muita gente critica isso. Que nada, vai para a igreja, vai fazer o quê? Vai lá dar dinheiro a pastor, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Geralmente é assim que acontece. Quando uma pessoa ela está determinada, pode vir que sempre vem uma pessoa para dizer para ela: olha, eu já vivi muito, sou experiente, tenho um conhecimento, já passei por algumas coisas. Eu digo para você que isso não é bom. Você já escutou isso, né? Isso não é bom. Pensa direitinho. Não é melhor você fazer assim, assim, assim. Aí a pessoa quer traçar, para aquela pessoa o caminho, como ela deve fazer. Interessante é que ninguém pergunta a essa pessoa se ela está precisando de ajuda, mas querem determinar a vida dela. Foi esse o caso de Saul. Saul disse: não, Davi, olha, eu sou experiente, sou um rei, você sabe disso. Eu tenho vencido várias batalhas, numa visão nossa aqui, no entendimento da Bíblia. Eu tenho vencido várias batalhas e você não pode vencer esse gigante dessa forma. Você precisa de um escudo, você precisa de um capacete, você precisa de uma lança, você precisa disso, precisa daquilo. Davi, então, naquele momento, Davi, ele até obedece. Ele até obedece. Só que não consegue sair do lugar.
E tem muitas pessoas hoje que continuam no mesmo lugar porque não seguiram o seu destino, não seguiram os seus caminhos. Eu tenho 3 filhos, 3 filhos, bênção na minha vida, que eu amo muito. E os meus filhos, eu ensinei eles diferente. Eu disse para eles que cada um deles vai ter um caminho para seguir. Um objetivo só, que é Cristo, salvação. Mas na vida, cada um deles vai ter um caminho. Uns vão querer ser uma coisa, outros vão querer ser outra. E o que importa é o quanto você quer fazer aquilo para agradar ao Senhor Jesus. Isso que importa. E quando você está nessa fé, não importa se você tem condições ou não para alcançar os seus objetivos. Não importa. Porque Deus dá condição. Você vê que hoje tem muita gente assim parada, né? Eu estava falando sobre isso. Tem muita gente parada porque tem dado ouvido a outras pessoas. Tem enterrado os seus sonhos. O milagre está logo ali, ó. Mas ela está aqui, como Saul, prostrado perante um problema, uma dificuldade, o medo, a timidez, a ansiedade, a incredulidade, insegurança, ou às vezes por culpa. Tem gente que é assim, né? Eu sou muito pecador, já escutei isso também. Eu sou tão pecador que eu não mereço nada. Eu falei, peraí, tá amarrado esse diabo, porque o Senhor Jesus disse que levou sobre ele todos os meus pecados. Então, se eu me arrependo dos meus pecados, eu sou livre disso. Então, sai de mim a culpa. Sai de mim a culpa. Eu não posso ficar carregando uma cruz que o meu Senhor já levou. É outro problema. Tem gente que não luta porque fica com aquele peso da culpa. Eu sou culpado, eu sou pecador. Tem gente que anda assim, né? Se autoflagelando. Eu sou culpado, o próprio coitado. Meu Deus, eu faço tudo de errado, eu isso, eu aquilo, e não toma posição na vida de lutar. E quando tem uma pessoa que toma, esses que não tomam tentam parar. Saul tentou parar Davi. Talvez você tenha alguém do seu lado tentando parar você, dizendo, não, pensa direitinho, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. Não existe isso. Cada um vai seguir o seu caminho. Eu falei isso para meus filhos, falei, olha, a vida vai ser de vocês, porque daqui a pouco eu vou morrer. Ninguém fica aí mesmo, né? Vai chegar uma hora que eu vou morrer e eles vão ter que tocar a vida deles. Eu ensinei meus filhos assim. Falei, acreditem. Agora, se entrar, né? Mas entra com vontade. Davi foi com vontade. Olha o que Davi faz. Davi, então, veste aquelas armaduras e não consegue andar. Aí ele vira para a sua e disse, olha só, não dá não, filho. Dá não. Dá não. É muito importante a pessoa ser verdadeira. Né? Ser verdadeira. Você vê que Davi foi verdadeiro com o Saul. Falou, não. Eu botei, tá? Até entendo que você quer me ajudar, mas não dá não. Eu vou seguir o meu caminho. E Davi, então, seguiu o caminho dele. Com o que ele tinha, né? Que era lá um cajado, 5 pedrinhas e a sua arma que ele caçava, né? Que era uma funda. E ele foi para enfrentar o gigante. Mas, na verdade, Davi foi na fé. Lá atrás, Davi disse assim, olha, quem é esse gigante que afronta o exército de Deus vivo? Então, Davi sabia muito bem que a batalha não era dele, mas sim de Deus. Mas ele iria representar a Deus nessa batalha. Escuta bem o que eu vou te falar. Pega essa palavra aí, em nome de Jesus. O que você está fazendo é para glorificar o nome de Deus. Se é para glorificar o nome de Deus, então você vai ter a vitória que você está buscando. Amém? Diga graças a Deus. Deus vai honrar você. Deus vai honrar o seu sacrifício, a sua luta, a sua perseverança, a sua dedicação, a sua confiança nele. Então, Davi, ele sai e vence o gigante. Mas antes de vencer o gigante, veio de novo outra palavra. Veio de novo. Você vê que Satanás veio tentando parar Davi o tempo todo. O tempo todo ele tentou parar Davi. O tempo todo. Só que Davi não deixou essas palavras e nem aquelas circunstâncias que estavam ao seu redor, de que realmente ele era um gigante, de que realmente ele era muito grande, que era um veterano em guerra e que ele era um menino.
Davi não deixou isso entrar no coração dele. A única coisa que Davi deixou entrar no coração dele foi que se Deus é comigo, eu vou vencer. Eu vou vencer, de um jeito ou de outro. E Davi então foi para a batalha. Eu até lembro de uma palavra que o Senhor Jesus disse, né? Se creres, verás a glória de Deus. Ele disse para Jairo, né? Crê somente, Jairo. Quando Jairo foi buscar o Senhor Jesus para curar a filha dele, né? E o Senhor Jesus disse para ele, crê somente, e tu verás a glória de Deus. Então, o que importa para uma pessoa que almeja o milagre, ela não dá ouvido. O que importa é ela crer na palavra de Deus, não dá ouvido ao que o diabo fala. Né? Não ouvir a voz do medo, né? Aquela coisa de você não pode, você não tem condições, tá difícil, tá brabo, né? O mundo tá assim, todo mundo tá assim, você quer ser melhor do que os outros. Não deixa essa palavra entrar no seu coração. Não dá ouvido às críticas. Né? Você vê que Saul criticou Davi, disse, você é moço. O gigante também, o gigante disse para ele, um menino vem com pau e pedra contra mim, por acaso eu sou cão? Quer dizer, críticas, né? Dizendo que ele era incapaz, que não tinha condições nenhuma, que ele era impossibilitado de vencer, né? Que não iria conseguir. Crítica a gente tem que deixar também de lado. Não se posicionar em ninguém. Você vê que quando Saul chegou para Davi e disse, Davi, vá com a minha armadura, Davi não se posicionou nisso. Davi não ficou, não, poxa, olha, eu vou lá enfrentar o gigante, mas espero que o rei me ajude de alguma coisa. Davi disse, o Senhor é comigo. E Davi ainda deixou registrado o seguinte, que eu amo essa palavra, né? É muito forte o que o Espírito Santo deixou pra gente. Davi disse assim, eu venci leões e urso. Eu venço o gigante. Davi não deu conta que o gigante era diferente de um leão de urso, apesar deles terem força, mas um gigante tinha sabedoria, tinha a tática de guerra, né? Tinha aquela posição para atacar os seus inimigos. Né? O leão ele parte para cima, o urso parte para cima. Davi não quis nem saber, disse, do jeito que eu matei esse, eu mato esse também. A pessoa que está na fé, meu amigo, minha amiga, ela não se prostra, ela não fica acomodada. Não fica. Você vê que o rei Saul, um homem que venceu várias batalhas, ali ele estava parado, ele perdeu. Saul perdeu o brilho da fé, porque pecou contra Deus e não se arrependeu. Aí Saul, ele, começa a ter o peso da culpa, que é uma das coisas que eu falei no início. Você não pode deixar a culpa te derrotar. Pede perdão a Deus se você errou, se você falhou. Fala com Deus e Deus vai te perdoar. Deus tentou com Saul várias vezes dele pedir perdão, mas Saul não deu a mínima. Quando a pessoa não dá a mínima para o chamado de Deus, né, para aquilo que Deus está chamando ela, dizendo, olha, se arrependa, volte para os meus braços, venha para mim, sai do pecado. Quando a pessoa não dá importância a isso, ela comete suicídio. Né? Você vê que Saul tinha culpa. Por isso ele não foi enfrentar o gigante, porque ele sabia que ele estava errado com Deus. Quando a pessoa sabe que está errado com Deus, ela se acovarda, né? Ela arruma desculpa. Não é tempo de Deus, Deus está me provando. A pessoa quando está no erro, ela arruma alguns artifícios, né, para justificar o seu fracasso. Né? Eu ouço muito pessoas dizendo assim, não, eu estou no deserto porque Deus me botou. Deus me botou no leito de morte para me provar. Interessante que Deus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. E ele disse, aqueles que clamam a mim e invocam o meu nome, eu ouço, né? E atendo o seu clamor e tiro o seu fardo que é pesado. Então o Senhor Jesus não veio botar fardo, o Senhor Jesus não veio pesar, o Senhor Jesus não veio botar enfermidade. Não, ele veio tirar. Mas quando a pessoa está no erro, que ela tem escondido, né, o seu pecado, o próprio Davi, né, lá na frente, ele fala sobre isso, por eu ter escondido os meus pecados, né, os meus ossos foram se consumindo. Davi lá na frente errou, mas depois se arrependeu. Então a gente entende que quando a pessoa ela não vai para uma batalha, começa a contestar quem está na luta, começa a falar coisas que só traz derrota, é porque essa pessoa tem sobre ela a culpa.
a culpa. Eu não tenho nada que me condene. Sou falho mesmo, sou pecador, mas eu não sou praticante disso. Eu não pratico pecado. Eu não fico praticando pecado. Eu não fico armando alguma coisa para praticar o pecado ou para esconder ele. Eu não. Está amarrado esse diabo. Por isso nada me condena. Por isso que eu parto para cima do mal, eu parto para cima do encosto, porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. Eu não tenho medo de ficar enfermo, eu não tenho medo de nada, porque eu tenho o meu Deus. E tanto faz eu morrer ou eu viver, eu glorifico o nome de Deus. Davi estava nessa posição, mas Saul não. Saul tinha uma culpa sobre ele. Saul estava no pecado e não pediu perdão a Deus. Por isso Saul se prostrou perante o gigante. Ele sabia que não poderia vencer aquele gigante sem a presença de Deus. Se Saul achava que as armaduras, né, o escudo, a espada poderia salvar a vida de Davi, por que então não a dele? Por que então ele não se vestiu e foi lá enfrentar o gigante? A pessoa, quando ela tem culpa, ela tenta se esconder de todos os jeitos. E digo uma coisa, cuidado, porque tem pessoas que não têm coragem de se lançar na fé e quer parar os outros. Você vê que Saul tentou parar Davi, tentou literalmente parar Davi, só que Davi não deu ouvido, tá certo? Então, uma pessoa para alcançar o milagre, ela tem que seguir o caminho da fé, você tem que fazer a vontade de Deus, ser obediente às coisas do Senhor e acreditar no milagre. Davi, o tempo todo, ele acreditou que ele poderia vencer aquele gigante. E quais as condições que Davi tinha? Nenhuma. Quais as condições que você tem para você conquistar a sua vida material, né? Ser um empresário, ou vencer essas dívidas, ou essa falência, ou vencer essa enfermidade, ou vencer esse problema familiar? Quais as condições que você tem? Nenhuma. Bispo, eu não tenho condições nenhuma. Sim, você tem uma condição, chamada fé. Mas essa fé tem que ser depositada na palavra do Senhor. E como que essa fé é depositada na palavra do Senhor e tem força para fazer o milagre acontecer na vida de uma pessoa? Quando ela se arrepende. Entregue teu caminho ao Senhor, quer dizer, arrependimento, confia nele e o mais ele fará. Então, meu amigo, minha amiga, em vez de você estar aí chorando, lamentando, se preocupando, olha, bota seu joelho no chão. Se você errou contra Deus, Deus é misericordioso, é tardio em irar-se. Ele está pronto para te atender, porque ele diz, enquanto há vida, há esperança. Então fala com Deus, não fica aí se martirizando, não fica aí se prostrando perante esse problema, não. Você tem um Deus que te deu a vitória e disse que você não seria só vencedor, mas seria mais do que vencedor. Então lute, acredite, não deixa a ansiedade para você, não deixa a dúvida, a timidez, a culpa, né? Não deixa isso para você, o medo. Vai para perto ou para os pés do Senhor. Entregue o teu caminho a Ele de fato, de verdade. Com certeza Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Nós vemos aqui, poxa, Davi não tinha condições nenhuma. Um menino, como foi relatado, né? Um menino, não tinha arma, não tinha força, era pequeno, um gigante de 4 metros de altura. Mas Davi tinha uma coisa que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, que é a fé. A confiança em Cristo. Quando a pessoa confia em Deus, quando ela tem a vida dela no altar, a Bíblia diz que tudo é possível. Ele fala isso, tudo é possível que crê. Então, não tem nada que pare uma pessoa na fé. Então, em vez de você ficar aí na dúvida, na ansiedade, no medo, na angústia, no choro, na reclamação, na murmuração, olha, enxuga suas lágrimas, bota o seu joelho agora no chão e fala, meu Deus, estou aqui, olha. Eu não tenho condições nenhuma, eu falhei, eu errei, eu estou no pecado, mas eu dou minha palavra que eu vou acertar, eu vou lutar para mudar essa situação, mas por favor, me ajude nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai te dar tudo que você precisa para vencer esse obstáculo. O filho pródigo foi né? O filho pródigo, ele estava lá desejando comer a comida dos porcos, porque estava com fome, né? E já não tinha mais nada, tinha gasto todo o dinheiro dele, pecou feio. O filho pródigo, ele peca contra
Israel, o Deus de Israel, contra a sua família, contra seu pai, né? Foi muito pesado. Eu já li a história, né? Fui entender melhor sobre o que ele tinha feito. Poxa, ele desejou a morte do pai, porque um filho só recebia a herança do pai quando ele morria. Então, ele pediu a herança em vida, então ele desejou a morte do pai. É como se ele dissesse, olha, isso para mim só está morto. Acabou. Quero minha herança, eu vou embora. Olha como é que foi sério o negócio. E aí, ele lá né, dentro de um chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos, e ele disse, pequei contra os céus, contra a terra, contra meu pai, né, e eu vou voltar. E Deus deu todas as condições a ele para ele voltar. E a coisa mais linda, é que quando ele chega na casa do pai, o pai não condena ele. Por isso que eu estou te falando, se você se arrepender, Deus não vai condenar você não. Não vai não. Deus vai te abraçar e vai te tirar dessa situação que você está vivendo aí. O filho pródigo chega na casa do pai, o pai abraça, o pai se alegra, o pai pega roupas limpa e dá para ele, põe um chinelo nos pés, põe anel no dedo, quer dizer, autoridade, calça, alimenta, né? Dá uma grande festa, porque ele voltou para casa. Deus, ele se alegra quando uma pessoa, ela se arrepende dos seus pecados, sabe? Ela se alegra quando uma pessoa se volta para ele. E é o que mais falta hoje. As pessoas, elas não estão dando importância a isso, sabe? Elas não se arrependem de todo o coração, não se entrega ao Senhor de todo o coração. Não estou julgando ninguém não, sabe? É porque eu vejo tanto isso acontecendo, as pessoas, né, que eu atendo, às vezes fala, que adianta eu estar na igreja, eu tenho Deus fora da igreja, e a gente vê o pouco caso, né? E por isso sofrem. Vai chegar o momento que vai vir o fundo do poço, né? Mas o filho pródigo, né, se arrependeu, voltou, e o pai abraçou. E hoje o Senhor Jesus quer abraçar você. Ele quer pegar você e abraçar e dar uma grande festa pela sua volta. Então, vamos lá, vamos lutar. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê, né, solução. Mas existe uma solução que se chama Senhor Jesus. Olha para os céus. O Deus dos céus e da terra se faz presente hoje na sua vida. Creia nisso, lute. Eu tenho certeza absoluta que você vai entrar aí na mensagem aí, né, e vai deixar o seu glória a Deus dizendo, Deus tocou na minha vida, Deus respondeu o meu clamor, essa palavra mudou a minha vida. Eu tenho certeza que você vai dar um testemunho, vai botar aí para todo mundo ver que o Deus que você confiou, que você ouviu nesse dia e deixou ele entrar na sua vida, mudou a sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Olha, na Igreja Nação de Deus, eu sempre falo dos domingos, porque o domingo é um dia especial onde todo mundo está em casa e pode ir na igreja. Todos os domingos, 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, né? 9h30 da manhã. E às 19h30 nós temos uma reunião poderosa de fé para mudar suas vidas. Todo domingo, 9h30 da manhã e às 19h30, né? Para você que quer receber uma palavra de poder, é importante você estar na igreja, muito importante você estar na igreja, porque ali você recebe uma oração, você recebe uma unção, você louva, né? Você adora, você está num momento de fé, tu está num lugar de fé, isso é muito bom. Esse negócio de, eu não preciso ir para a igreja, porque eu posso ter Deus onde quiser, é mentira. Porque você chega em casa, é um rádio, é um vizinho, né? É tudo acontecendo e às vezes você não tem essa comunhão. Na igreja não, você está ali de frente ao altar, de frente a uma palavra poderosa, você está ali ligado só naquilo. Isso é muito legal, por isso que é importante você ir na igreja. Davi falou sobre isso, né? Em Salmos, Davi fala, me alegrei, acho que é 122 o Salmo, me alegrei quando disseram, nós vamos te levar à casa do Senhor. Puxa, Davi, para ele foi uma alegria. Davi já estava muito velho, não conseguia já andar, né? Mas as pessoas pegaram Davi e levaram, e Davi se alegrou. Então nós temos que se alegrar de estar na casa do Senhor, nós temos que se alegrar de estar, né, no templo de Deus, ali cumprindo com as nossas obrigações, honrando o nosso Deus com o nosso dízimo, nossas ofertas, com nossos louvores, evangelizando, fazendo a obra que Ele deixou para a gente. Tá certo? Que Deus abençoe você. Olha,
Deus, ele hoje chamou você para perto dele. E eu tenho certeza que ele vai fazer um milagre na sua vida. Não se esqueça disso. Deus é contigo. Ele te escolheu como ele escolheu a Davi. Não se esqueça disso. Não entregue aquilo que Deus te deu para o diabo, para o mal, para esse mundo injusto. Guarde e lute até o fim, porque o milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.